apresentar. Meu nome é Eduardo Miller, eu sou responsável pela engenharia de aplicação na Mitsubishi Electric, sou engenheiro da computação em stricto sensu na Unicamp. Qualquer dúvida, sugestões, melhorias ou alguma aplicação diferente específica, basta entrar em contato comigo. O e-mail está aí, e.miller@mitsubishielectric.com.br. Perfil, eu gostaria de saber de vocês qual é o tipo de perfil do público hoje do webinar, se é fabricante de máquina, se é integrador, se é engenheiro de aplicação, alunos, né? Então, por favor, a Camila, o nosso moderador, irá soltar uma enquete para poder mensurar isso, tá? Só uns minutinhos a gente aguarda. Mas só abrindo o espaço, tá? Que a gente vai aplicar o produto Mitsubishi, mas a gente vai distribuir o tão quanto é importante a aplicação de recursos CNC para a diminuição do tempo, tá? Só mais alguns instantes, senhores, que nós iremos já finalizar a enquete. Mais uma vez agradeço a participação de todos nesse dia de hoje. Todas as perguntas, podem fazer as perguntas já no chat, tá? A nossa moderadora vai coletar e depois vai me mostrar. E no final eu vou responder todas as perguntas. Então, não é necessário somente fazer as perguntas no final, vamos falar assim. Vocês podem fazer antes, porque às vezes faz relevância alguma coisa para não perder o fio da meada, vamos falar assim. De tal forma que mais as questionamentos vão ser respondidos no final. Mas podem fazer a hora que vocês quiserem. Dando continuidade ao nosso webinar, por favor, sigam as nossas redes sociais e sites. Então, a Mitsubishi tem muito conteúdo exclusivo e dedicado para prover a integração de qualquer tipo de sistema, automação, CNC, entre outros. O nosso site é mitsubishielectric.com.br/CNC. O nosso Facebook é mitsubishielectric.com.br/CNC/Facebook. O LinkedIn é mitsubishielectric.com.br/LinkedIn. Nós temos agora o nosso podcast, que nós intitulamos Mapcast, que é mitsubishielectric.com.br/Mapcast. Nós temos o Instagram, mitsubishielectric.com.br/Instagram. E o YouTube também, mitsubishielectric.com.br/YouTube. Inclusive no YouTube, todos os nossos webinars, tanto na parte de CNC quanto na parte de automação, são gravados. Então, nós temos o conteúdo exclusivo de todos os webinars que nós somos gerados, tá? Curtam, participem, interajam com as nossas redes sociais. Primeiro, eu gostaria de falar um pouco da empresa Mitsubishi Electric. Primeiramente, esse ano de 2021, nós nos tornamos uma empresa centenária. Então, a fundação dela foi de 15 de janeiro de 1921. O nosso presidente atual é o senhor Kei Urama, e as vendas líquidas que foram contabilizados no ano fiscal de 31 de março de 2021 é aproximadamente 38 bilhões. Resultado líquido é aproximadamente 1,8 bilhões. E nós somos mais ou menos 40 países, ao redor de 40 países, com mais ou menos 145.600 funcionários. O nosso portfólio de produtos é dividido em algumas segmentações, nos quais eu qualifico e classifico como automação e visualização, que é na parte de CLPs, IHMs, software de programação e supervisórios, acionamentos, servo-acionamentos, motion controllers, inversores de frequência e a parte de visão de robô, a nossa parte robótica. Note que a parte de servos e drivers é referente à automação, a CNC exclusivo para eles, tá? Controle de distribuição e monitoramento. Disjuntores de baixa tensão, partes de motores, multimedidores e softwares de gerenciamento de energia. E o nosso portfólio, que é mecatrônica, nós estamos na parte de CNC, nós estamos na parte de máquina de corte a laser e máquinas de eletroerosão. Dando sequência ao nosso webinar, vamos fazer uma parte de introdução sobre diminuição do tempo de usinagem. O que significa isso? De qual forma nós podemos qualificar isso? Então, de uma forma bem concisa e simples, a diminuição do tempo de usinagem consiste em diminuir o tempo de processo da qual a usinagem é estabelecida. Então, eu tenho uma peça no qual eu tenho um tempo tal que eu consiga realizar aquele processo de manufatura e o meu objetivo é minimizar esse tempo. De que forma? Tem várias formas de eu poder atingir esse target, esse goal. De que forma? Eu destaco, eu chamo de tecnologias da manufatura. Quais são essas tecnologias que são abordadas? Primeiramente, são tecnologias de processos de usinagem. Então, eu tenho
Lean Six Sigma, tem várias formas de minimizar e estabelecer o processo do todo. Então, não é só na usinagem da máquina ferramenta, é no todo o processo. Também eu tenho... só um minutinho, senhores. Desculpa. Também nós temos a parte de setup. O que seria setup? Seria a parte da preparação da máquina, com a forma do ferramental, da peça, do processo. Então, toda a parte de preparação da máquina, no qual ela é feito esse estágio antecipadamente para que o processo de usinagem seja correto. Novos materiais, que seriam isso? Novas formas de produto, por exemplo, novos blanks, que a gente chama, que é a peça bruta, né? Ferramentais, entre outras coisas. Também nós temos a parte de estratégias de corte. Então, com limitação, aumentando a velocidade de espíndola, diminuição de calor, provendo mais fluido de corte, eu consigo fazer com que a minha estratégia de corte seja mais efetiva, diminuindo o tempo. Modernos ferramentais. Então, eu tenho hoje ferramentas que hoje eu consigo aumentar as taxas de avanço com o mesmo processo. Então, também tenho isso. Disponibilidade de máquina. O que seria isso? É o quanto a máquina consegue trabalhar sem nenhuma interrupção, de uma forma bem simplória. De que forma isso? No qual a máquina não para por nenhum problema de manutenção, algum problema que ocorre na máquina, ou por algum problema do próprio fator de falta de materiais, por falta de tempo elevado de setup. Então, o quanto a máquina está disponível para usinar. Esse é a disponibilidade de máquina. E o qual nós vamos abordar no nosso webinar. Então, eu falei, estou abrangendo todas as tecnologias, nós vamos abordar os recursos do CNC. O tão quanto os recursos do CNC podem diminuir o tempo de usinagem, como ele pode fazer parte do processo. Tá? Voltando um pouquinho, é claro que toda a parte de setup e disponibilidade de máquinas também fazem parte do CNC, mas nós vamos, nesse webinar, fazer com que seja abordado o recurso CNC. Para com o setup, o tão quanto é fácil para com o CNC eu minimizar esse tempo. Então, eu tenho estratégias no próprio CNC com interface amigável, recursos para fazer zeramento muito mais fáceis. Então, eu tenho como o CNC contribuir nesse ponto. E disponibilidade de máquina, o quanto o MTBF, que é o quanto a quantidade de falhas ocorrem, são minimizadas, o quanto a qualidade do CNC é alta e quais são as estratégias para com que eu consiga fazer o CNC trabalhar de uma forma que não pare, né? Quais são as estratégias preventivas, fazer algumas estratégias de manutenção. Mas o nosso foco nesse webinar será de recursos CNCs. Dando sequência, para isso, nós vamos criar um escopo. Qual é o nosso escopo a ser abordado? Então, com isso, nós vamos abordar máquinas tornos, centros de torneamento. Quando eu digo centro de torneamento, significa tornos com funções de milling, de usinagem, tá? De usinagem de interpolação eixo C e ferramenta acionada, tá? Quando eu estou fazendo um fresamento na peça. Então, o torno, existe essa capacidade também de fazer fresamentos, tá? E não iremos focar em processos de topologias de máquinas específicas. Eu dei alguns exemplos abaixo. Por que eu falo? Eu chamo dessas máquinas, nos quais eu estou listando, de máquinas mães. Por quê? Todo mundo, mesmo quando o fomento é mais específico, vem dessas máquinas que estão listadas. Por exemplo, usinagem está falando aqui. É um centro de usinagem, pode ser horizontal ou vertical, a maior parte são verticais, no qual eu posso aplicar características específicas de altas interpolações, posicionamentos e altas taxas de avanço. Mas ele vem do centro de usinagem. Centros de torneamento multicanais, que é aqueles centros de torneamentos para as máquinas suíças, que eu tenho vários canais de usinagem simultâneas, vem do torno. A retífica também vem o conceito do torno, e máquinas de engrenagem, por exemplo, vem do torno. Então, a gente vai focar de uma forma abrangente das topologias de tornos, centros de torneamento e centros de usinagem, para a qual a maior parte das máquinas tem essas abordagens e tem esses benefícios. É claro que quando sou específico, como por exemplo a lista que eu listei aqui, eu tenho todos os ganhos que estão listados aqui e mais algum ponto específico no qual existe recursos para minimizar o processo de usinagem. Vamos dar sequência. Para isso, a linha M8 ela possui um equipamento único e dedicado, que significa uma CPU,
de alta velocidade, onde ela é capaz de processar finos segmentos. Então, ela tem um processador junto com o Core do Motion, no qual ela executa esses finos segmentos de uma forma precisa. Então, hoje, ela é o único fornecedor de soluções de CNC que possui esse CPU integrada concisa em fazer esse tipo de trabalho. Se eu comparar a nossa linha anterior com a nossa linha nova, vamos falar assim, né, a nossa linha M8, né, a linha M7 versus a linha M8, então eu tinha possibilidade de 168 mil blocos por minuto, que é bem significativo, e no qual a linha M8 é possível 270 mil blocos por minuto. Então é um ganho de 1,6 vezes a mais. Mas de que forma que eu tenho esse ganho? Então, se eu for abranger e abordar, significa que na nossa linha M8, o que determina e o que concise esse ponto de eu ter essas altas melhorias de finos segmentos, de velocidade de blocos, significa que é somente a CPU integrada? Não. Por quê? Quando eu chamo de topologia, senhores, a topologia nova linha M8 não somente é o CNC, não é somente as tecnologias aprovadas de software, mas é uma toda topologia. Nessa nova linha, a fibra ótica, então a comunicação entre o CNC para com os drivers é por fibra ótica, nosso meio físico. Comparado do CNC M7 para com a linha M8, é 3 vezes mais rápido. Então, a taxa de comunicação também aumentou-se muito. E também a quantidade de pulsos do encoder, hoje o mínimo da nossa linha M8, que é o motor HG, é 1 milhão de pulsos. Eu sempre faço um desafio, mas então se eu tenho 1 milhão de pulsos, o CNC é mais preciso, né? É sempre um desafio que eu faço aos alunos, né? Mas não, por que a gente precisa de tantos pulsos? Visto que não faz necessário ser preciso essa quantidade de pulsos. Mas o que é interessante, a quantidade de pulsos é para poder interpolar, vamos falar assim, poder discretizar os resultados do meu servo-sistema e fechar a malha de uma forma mais avançada. Então eu consigo minimizar o tempo do processo, deixar ele mais fluido, vamos falar assim, as acelerações, e eu consigo atenuar as vibrações, tá? Eu sempre brinco de uma forma assim, se eu pegar um sistema de medição direta, uma régua ótica, eu tenho 3 mil pulsos, 4 mil pulsos, se eu fizer a contabilização disso, é suficiente pela mecânica. Então, por que precisa de quantidade de pulsos? Quanto mais pulsos no sistema moderno, no qual o Mitsubishi faz sentido, que tem um processador dedicado para fazer finos segmentos, uma fibra de 3 vezes mais rápida que a linha M7, é uma quantidade de pulsos, no mínimo de 1 milhão de pulsos, eu consigo discretizar, além dos movimentos, eu consigo verificar onde são atenuações dos produtos, porque eu tenho feedback deles, e eu consigo minimizar as vibrações. Então, isso é a topologia do total da Mitsubishi. Para isso, também a Mitsubishi desenvolveu essa nova plataforma. Só comentando, para isso, o Syncro, um exemplo aqui que foi feito um perfil complexo, que é um rosto, né? Que da linha, comparando a linha M7 e M8, teve redução de 27% do tempo. Então, é significativo. E mantendo-se uma alta resolução de qualidade superficial de usinagem e o perfil complexo também, que é a precisão. Para com a execução de blocos, nós temos, na nossa escopo do Mitsubishi, eu consigo criar ciclos para poder customizar o CNC. Então, alguns ciclos que fazem mais sentido tanto para com o operador quanto o fabricante de máquina, eu posso criá-los, que a gente chama de macro B. A resolução hoje de execução de macro B é 1,8 vezes mais rápida. Então, aqui é um exemplo de um programa que foi gerado. Aqui, nesse programa aqui, tem 200 blocos, então você não consegue ver, mas tem muitas formas aritméticas e também variáveis, no qual fez-se contabilizações no qual pudesse mensurar o tão quanto a gente tinha de rendimento, tá? Nesse exemplo de 2 mil blocos de programas macro, nós temos uma redução de 44% do tempo, então é muito significativo. E também, na parte com o PLC, mudou-se a CPU do PLC, no qual é embarcado o CNC, que é a linha de automação da EAD, então o nosso CPU do CNC é o mesmo da linha EAD, da linha de automação, e no qual houve um ganho de 1,6% mais rápido. Então, eu tive um ganho muito interessante. Nesse exemplo que foi colocado aqui, eu tenho 100 blocos de código M, então são códigos miscelâneos, no qual eu executo funções com a instrução de programas para chamar funcionalidades para com o PLC. Com isso, vejam que aqui eu tive um ganho de 1,6 vezes mais rápido, mas a redução aqui, nesse exemplo qual foi criado, foi de 49%. Mas por quê que não faz muito sentido com esse 1,6?
porque a interface de execução do motion control em função, que é a gente chama de parts program, que é o store dele, que é a execução do parse, que é do programa de execução, programa de usinagem, ele está mais rápido, então a instrução do qual ele passa para com o PLC é muito mais rápido também. Então eu tive um ganho não somente no CPU do PLC, mas essa comunicação entre o parse do programa, que é a instrução de programas que eu gerei, versus a execução do PLC. De redução de até, nesse exemplo de 100 blocos de códigos M, de até 49%. Algumas funções que eu vou apresentar são funções que eu vou classificar de torno, sem usinagem ou de comuns, para a gente poder abranger para todo mundo. A primeira função que acredito eu que seria muito interessante, que é diferenciada na linha M8, então eu vou falar de funcionalidades novas específicas, na qual a linha M8 pode prover melhorias e vantagens do processo como um todo, tá? De usinagem. Então, eu tenho um recurso chamado avanço rápido em sobreposição de blocos. O que significa isso? Significa no qual eu tenho um recurso no qual eu consigo prover uma minimização do tempo nas execuções de avanço rápido. Mas de que forma? Vou explicar e vou detalhar. Então, aqui é um exemplo, tá? No qual eu tenho, então, o cursor aqui seria a trajetória da ferramenta, no qual eu estou desenhando. Eu me aproximo, por exemplo, aqui no corte, faço o corte em linha reta no G1, eu desaproximo, vou falar da peça, eu recuo, volto de novo do início e recuo todo o processo. Então, eu tenho esse ciclo de usinagem no qual eu fiz um teste, vamos falar assim, no qual eu tenho todo esse processo. Então, eu tenho, na aproximação, eu tenho aqui o G0, então eu movimento e paro o eixo. Então, aqui está parado, eu vou movimentar de novo, então acelero e desacelero de novo, paro o eixo, acelero, desacelero de novo, e desacelero, desacelero. Então, eu tenho todo esse tempo de aceleração e desaceleração, no qual eu podia ter esse ganho desse tempo, o save, vamos falar assim, e aplicar no meu processo. Como é que eu poderia fazer esse save? Da seguinte forma, eu poderia, por exemplo, habilitar via programação, no qual tudo que é corte, ele faz sim a movimentação, acelera e desacelera, mas todo movimento de aproximação eu podia interpolar e fazer um spline, fazer uma interpolação cilíndrica, no qual eu movimento e não paro a movimentação do eixo. Então, todo o ganho que eu tenho de aceleração e desaceleração nesses pontos aqui, eu beneficio o meu processo. Então, eu tenho save de tempo em toda a parte de aproximação e recuo da peça. De que forma eu tenho isso? Por exemplo, quando eu tenho dois blocos, nesse exemplo aqui, bloco 1 e bloco 2, que está aqui, né? Bloco 1 e 2. Quando eu tenho isso, eu consigo acelero, paro. Então, esse tempo dos blocos aqui de aceleração que está aqui, ó, eu tenho esse ganho já. Então, eu salvo esse tempo no meu processo de usinagem. Então, a interpolação fica linear mesmo assim. Por quê? Porque os movimentos estão no mesmo sentido. E notem, sempre em G0, sempre em movimentos de aproximação, tá? Por exemplo, eu tenho um movimento inclinado nesse bloco 1 e 2, que é 45 graus. Então, em vez de fazer essa trajetória aqui, reto, paro e reto, paro, o que eu faço? Eu posso fazer com que o movimento interpolado circular. De tal forma que esse tempo no qual eu tenho, eu salvo também. Então, eu consigo fazer uma interpolação circular, de tal forma, nos movimentos em G0, de tal forma que eu consigo esse ganho de tempo no qual eu estou explicando. E de forma análoga também, senhores, eu tenho para com 90 graus. Então, movimento, paro. Então, o que eu faço? Eu faço movimentos interpolados, no qual eu consigo fazer um spline, uma curva, para salvar os tempos dessa aceleração aqui. Ó. Então, com isso, o que eu consigo prover com essa funcionalidade? Redução de tempo para com o meu processo. E é interessante que o próprio CNC consegue desenvolver essa funcionalidade. Eu não preciso criar métodos e estruturas de um KDK mais complexo para poder prover isso. É somente habilitar essa função na programação. Também eu possuo uma função chamada que permite alta produtividade. Qual é eu vou listar algumas, né? Qual é a função bem significativa para isso? Tem uma função chamada OMRFF Control, que significa Optimal Machine Response. Então, é a resposta ótima da minha memória fechada, digamos assim. Então, é um software que faz toda a parte de topologia. Lembre-se que eu tenho agora um hardware dedicado para prover esses segmentos finos, que faz toda essa topologia no qual a máquina está trabalhando,
que eu consigo respostas significativas e otimizadas no meu servo sistema, tá? E tem o feed forward, que é o ver à frente, né? Que é uma tecnologia que todos os fabricantes CNC mais complexos possuem em um nível acima de CNC, no qual ele provê uma redução significativa no tempo de ciclo, bem significativa, mas também eu consigo prover, fomentando também um aumento de precisão nos movimentos. Por quê? Porque esse é o feed forward da Mitsubishi. O que ele faz? Eu consigo controlar em função da malha fechada, em função da quantidade de pulso que eu tenho no meu servo sistema, consigo verificar o tão quanto o meu servo sistema responde a gente chama de vibrações ininterruptas, mas as vibrações do sistema. Então, o que eu consigo? Com as vibrações do sistema, que eu estou mensurando em função da quantidade de pulso que eu tenho, então, o meu sistema, em função da fibra que eu tenho, eu consigo mensurar e poder verificar o tão quanto eu posso aumentar os meus ganhos, os torques dos motores, para, fim, naquele ponto, minimizar as vibrações refletidas no eixo do motor. Então, o servo sistema absorve todas essas vibrações, a gente calcula com um modelamento matemático simbólico, no qual eu faço a previsibilidade do qual seria o ótimo daquele movimento, o real, faço todas as otimizações e a malha fechada nesse processo, nesse loop, no qual eu consigo, em função desse modelamento, o ideal e a resposta, com um tempo rápido de aquisição, melhorar todo o meu processo. Tá? Então, aqui um exemplo que quando o controle é convencional, que eu não utilizo esse tipo de recurso, ele aumenta a capacidade de resposta. Então, os ganhos de feedback, de acompanhamento, são muito altos para eu poder prover isso, e tende-se a ocorrer vibrações no sistema. Então, para com a usinagem do perfilamento entre a peça e a usinagem, pode ocorrer vibrações. Essas vibrações, o que elas refletem? Não só no ganho de tempo, como eu estou mensurando aí, mas também o ganho de precisão. Por quê? Porque eu faço muitas marcas, eu posso prover muitas marcas na peça. Quando eu estou com o controle OMFR habilitado, o que eu consigo prover? Eu consigo fazer com que, em função desse modelamento matemático que eu tenho, do sistema ideal, para com a aplicação, então eu consigo comparar o sistema ideal e fechar uma malha em função da quantidade de pulsos, no qual eu verifico e otimizo meu sistema, no qual eu consigo colocar o maior ganho e controle e torque possível nessa capacidade dessa execução, no qual eu provenho o melhor acabamento superficial possível. Tanto é que aqui é um exemplo de uma peça 3D, então foi feito num centro de usinagem, no qual eu consigo, nos cantos, né, vamos falar assim, o quanto eu consigo prover de acabamentos superficiais sem essa função e quanto eu consigo prover quando ela está habilitada. Aqui é um exemplo só dos processos de usinagem no qual foi estabelecidas essas regras, né? Então aqui eu tenho alta velocidade de processamento de blocos, que eu tenho um processador único dedicado, eu tenho um controle SS Control, eu tenho todo o servo sistema no qual eu tenho um modelamento, que a gente chama de Reference Model Control. Então, tem todo o meu referenciamento. O Follow-up Control, então, pelo feedback que eu tenho do sistema mecânico em si, eu consigo fechar a malha entre o que está ocorrendo atualmente, no qual o modelamento, e consigo ficar atenuando esse modelamento, no qual a minha referência do modelamento ideal e o real, eu consigo minimizar os erros de vibração. Também eu possuo, só voltando àquele recurso que eu comentei, ele de forma abrangente, tanto para tornos ou centros de usinagens. De forma análoga, eu tenho um recurso muito interessante, e também só provendo, que eu não falei para vocês, mas essa funcionalidade, por ser um pouco mais nobre, vamos falar assim, ela faz parte da linha M80A adiante, então a linha M80A e a linha M800. 80B para baixo já não faz a funcionalidade. Dando sequência, nós temos também um software dedicado que é para aumentar os ganhos de produtividade no que se refere a macho rígido. Então, você tem os Tap Machine, que são as máquinas que fazem, estou já especificando, mas as máquinas que fazem macho rígido rápido, vamos falar assim, no qual nós tínhamos, eu vou falar a tecnologia nossa, que é o OMRDD, que é a mesma normalmente utilizada pelos nossos concorrentes, no qual eu consigo, em função de um spindle de 4.000 RPM, então eu estou girando o spindle,
e estou fazendo um processo de macho com a minha ferramenta, no qual o sincronismo de erro entre o spindle para com o avanço do eixo tem que ficar entre 50 pulsos por divisão, então é a revolução dele, e no qual, quando eu estou fora do sincronismo, vamos falar assim, do macho, ele tem que estar fora dos 100 pulsos. Por quê? O macho rígido, para fazer com que a execução seja correta, o avanço dele eu consigo fazer, mas eu posso ter quebra de macho, vamos falar assim, no retorno. Se esse sincronismo for muito estabelecido, eu consigo fazer isso. E normalmente eu tenho um tempo principalmente no retorno, para com que esse sincronismo seja rápido. Então, quanto mais rápido meu servo-sistema com relação ao spindle for inerente e muito rápido, eu consigo minimizar esse tempo, tá? Com isso, de forma normal, o que eu conseguiria fazer com essa funcionalidade era atingir feedback, então é o retorno do encoder. Eu consigo mexer com a constante de tempo das acelerações, do qual eu consigo o máximo torque em função de todo o servo-sistema no sincronismo de até 80%. Para com a função OMDR ou OMR-DD2, principalmente para macho rígidos, eu consigo ter um incremento de até 23% de velocidade, então eu consigo reduzir os tempos em 23%, mas de que forma? Lembre-se que a fibra ótica está 3 vezes mais rápida, eu tenho mais pulsos e eu tenho um processador dedicado para fazer computação de finos segmentos. Quais são os ganhos que eu tenho com tudo isso? Eu consigo, com mais informações, tendo um sistema de alimentação muito mais rápido e conciso, e o modelamento em função do processador único dedicado mais rápido, eu consigo fazer com que o torque com o processo, eu consigo colocar ele no máximo torque daquele processo. Então, vejam, antigamente eu conseguiria colocar no 80% no máximo, e eu consigo colocar acima de 120% nesse caso. Então, eu consigo sempre, nas acelerações para fazer com que movimento rápido, eu consigo colocar no máximo torque. Então, isso eu tenho um ganho muito grande nas acelerações e nas desacelerações, que é isso que diferencia, vamos falar assim, o tão quanto é rápido o meu processo de macho rígido. E para isso, eu consigo uma redução em função de todo o sistema que eu tenho, essa topologia, uma redução de sincronismo, um erro de sincronismo muito significativo. Então, em função dessa janela de erro que eu posso ter, eu consigo deixar o sistema muito mais rápido, porque eu tenho os meus erros foram diminuídos significativamente e minha janela ainda é a mesma com o processo. Então, eu consigo deixar ele mais rápido e possivelmente fiquem mais precisos os filetes no tal da rosca que é feito. Também, isso aqui é recursos de CNC para autoprodutividade focada para tornos. Então, o que eu mensurei anteriormente é para a linha 880 e serve tanto para tornos quanto para usinagens. Nesse novo que eu vou explicar, ele é focado para tornos. O que seria isso? Então, eu tenho máquinas para fazer fresamento. Então, eu tenho tornos, que a gente chama de centro de tornamento, que fazem fresamentos. O que eles fazem? Então, eu tenho o eixo C aqui, no qual eu consigo fazer fresamentos com a ferramenta acionada. Qual é hoje o meu desafio, tanto na linha M7 da Mitsubishi, para com os nossos concorrentes? Quando eu tenho um spindle que está girando, né, que é o eixo árvore, eu mudo ele de modo spindle, que é um motor assíncrono, fechando malha velocidade, para um eixo de posição. O que normalmente se faz quando é isso? Eu tenho recursos que normalmente os fabricantes de máquina criam, códigos EMS, no qual eu chaveio o modo ora eu sou eixo C, ora eu sou spindle. Tá? Então, esse recurso, ele minimiza esse tempo desse chaveamento, digamos assim, de hora que ele é spindle e hora eixo C. Como é que era feito no passado na linha M7 e nossos concorrentes o fazem? Então, eu tenho que, o spindle está girando, eu tenho que parar o spindle, fazer uma orientação, para ele achar um posicionamento, né, de referência, e com essa orientação ele sabe que ele está numa marca 0. E depois disso, eu tenho que posicionar ele e fazer com que ele funcione como se fosse um eixo C. Da forma análoga, para fazer chavear ao contrário, de spindle de eixo C para com spindle, eu tenho que mudar de eixo, eu tenho que posicionar ele numa posição de referência, fazer com que ele vire de novo via código M, uma malha de velocidade e funcione o spindle. Então, no exemplo aqui que eu coloquei, então aqui eu tenho o M3S100, então eu estou girando o spindle do modo horário e eu quero mudar de spindle para eixo C. Então, o fabricante de máquina, por exemplo, criou um código miscelâneo M16,
no qual ele faz isso. Então, eu desacelero o eixo, paro ele e faço com que ele mude para o modo eixo C. Então, eu tenho tempo para com isso. Depois eu, por exemplo, posiciono ele para 45 graus, que eu já mudei para o modo eixo C, então faço uma aproximação rápida de 45 graus e faço uma movimentação de corte com a G1 C180. Então, estava no C45, foi 180. Mudo de novo ele para modo spindle e depois ele volta na velocidade no qual, para mim, é interessante a usinagem, que eu estou comandando ele de forma horária para a velocidade de 1000. Na linha M8, o que eu faço? Eu não tenho mais esses tempos, que é o M17 e M18. Eu consigo, girando o spindle, ele chama de on-fly, no voo, ele girando, ele já posiciona para a posição 45 graus. Então, eu tenho tempo, não só da aceleração, de fazer toda essa comutação. Eu teria que, qual a comutação? Eu tenho que pegar, parar o spindle, posicionar ele na posição correta, em uma posição zero, para depois movimentar ele a 45 graus. Eu consigo ele girando, posicionar ele a 45 graus, então eu tenho todo o tempo dessa desaceleração e de mudança, eu tenho esse ganho. Já faço o meu mini, já faço o fresamento, por exemplo, na posição 180, e da forma análoga eu consigo, da forma posicionada eu consigo, de forma imediata, já movimentar o meu spindle para a velocidade que eu quero. Então, eu tenho um ganho muito grande, tanto com os posicionamentos, como com o tanto de rampa de aceleração e aceleração. Então, eu tenho um tempo significativo de ganhos quando eu estou chaveando no modo torno, no centro de torneamento, que é o fresamento, do modo de eixo C para spindle e spindle para eixo C. Também, para a parte de tornos, isso é muito interessante, eu tenho a função Thread Cutting Time Constant. O que significa isso? Thread Cutting é corte de rosca. Time Constant é o quanto eu tenho da rampa de aceleração para a qual eu vou designar as minhas aproximações para prover o corte, né? Nos CNCs convencionais em LM7, o que eu tinha com isso? Então, toda a parte de entrada da rosca, eu teria que fazer a aceleração como se fosse um movimento de G1, um movimento de corte. Então, toda a parametrização que eu tenho para com o corte, G1, G2, G3, eu usaria a mesma rampa de aceleração. Então, esse tempo seria de forma análoga. Só que, para com isso, o que eu tenho de perda? Para a rosca, eu tenho, enquanto ele está sincronizando, eu posso estar aproximando. Então, eu tenho esse ganho. Mas como é que eu posso prover isso? Tendo uma funcionalidade no qual, enquanto ele está fazendo um sincronismo entre o avanço do eixo, eu consigo ganhar esse tempo de aceleração. Então, em vez de aproximar e fazer com que eu consiga fazer esse sincronismo, eu consigo fazer com que eu tenha ganho do tempo de aceleração de um corte, que está aqui, né? No qual toda a parte de aproximação para com o corte de rosca seja minimizado, porque estou aproveitando o sincronismo da rosca em si. O que eu consigo com isso? Todo o processo de rosca, esse tempo, vamos falar assim, no qual a aproximação eu consigo ter esse ganho. Então, se o meu processo de usinagem tiver muita rosca, eu tenho um ganho muito significativo com esse processo. Que aqui eu falando de diminuição do tempo da rosca, do processo de rosca aqui, que eu estou exemplificando aqui. Sempre eu estou focando e dando os pontos fortes em função do tempo. É lógico que eu tenho outros ganhos de processo, de melhorias, mas o enfoque nesse webinar é o quanto eu consigo minimizar os tempos de processo, de usinagem com recurso CNC. Dando sequência, eu tenho uma função chamada G117. O que seria isso? Então, eu tenho para tornos uma funcionalidade muito interessante. Não é tão simples de explicar, mas eu vou exemplificar ele. Que eu consigo, via código M, durante o movimento do eixo, eu consigo habilitar algumas funções. Então, por exemplo, eu tenho nesse ponto que eu estou colocando no meu dedo até esse ponto. Então, durante esse percurso, no qual vai ser translandado o movimento do eixo, eu posso ligar funções de códigos M como se fosse de forma planejada. Quando, nesse ponto que eu estou aqui, no meio do meu processo, quando chegar na posição tal, eu quero que ele ligue o código M. Então, que forma que é feito? Eu vou desenhar aqui. Aqui é um exemplo que eu fiz aqui. Então, eu tenho o ponto inicial e o ponto final do movimento.
Então, eu tenho o G1, que eu tenho posição inicial, e vou no G1, X200 e Y200, por exemplo. Então, eu tenho uma interpolação entre dois eixos lineares, no qual o eixo vai da posição A, que está aqui, para a posição B. Tranquilo. O que eu consigo fazer? De forma planejada, eu consigo fazer... Quando o eixo chegar na posição tal, que é minha meta, eu quero que ele habilite até 4 códigos M que eu posso colocar nessa linha. Então, quando ele chegar nesse ponto na interpolação, eu quero que ele execute códigos M. Quando ele chegar no percurso, na outra linha, então eu estou interpolando daqui para cá. Então, eu não estou parando o eixo, eu estou fazendo uma interpolação desse ponto até aqui. Mas no meio do caminho, quando ele chegar nessa posição, eu quero que ele execute alguns códigos M. Quando ele chegar nessa posição, eu quero que ele execute outros códigos M. Então, como é que eu faria isso no processo anterior, tanto na linha M7 quanto nos nossos concorrentes? Eu teria que fazer G1, por exemplo, X, eu vou fazer um eixo só, né? X, a posição que eu vou chamar de A aqui, tá? Então, ele teria aqui na posição A. Ele chegou nessa posição, então eu colocaria os 4 códigos M aqui na próxima linha, né? 1, 2, 3, 4. Então, cada código M tem uma funcionalidade. E depois eu teria que colocar G1, XB, que ele iria nessa posição aqui. E depois eu colocaria outros códigos M aqui, os outros 4 códigos M, 2, 3, tá? Indifere. E depois eu chegaria no G1, caramba, G1, XC, que é essa posição aqui. Então, como é que eu faria anteriormente? Então, eu teria que posicionar na posição A, ligar os códigos M, posicionar na posição B, ligar os códigos M e chegar até a posição C. Então, eu tenho acelero, desacelero aqui. Executo os códigos M. Acelero, desacelero. Executo os códigos M, acelero, desacelero. Qual é o ganho com isso? Se eu fizer essa funcionalidade, deixa eu apagar aqui. Ao mesmo tempo, eu consigo, programando, eu vou para essa posição. Mas antes eu faço um preparatório, que é o G117, no qual eu escrevo, ó, G117... vou executar esses M's aqui nessa posição aqui. Então, eu faço um preparatório, eu posso fazer até 2 preparatórios, movimento. E quando ele movimentar, sem parar os eixos, e quando ele chegar nessa posição, ele vai ligar os códigos M's, e quando ele chegar na posição, vai ligar os códigos M's. Então, eu tenho todo o tempo de aceleração ganho. Isso é muito interessante na parte de processos, especialmente quando eu estou colocando alguma automação. Aqui é um exemplo que eu coloquei, um loader, que é um gantry loader, para alguma manipulação de peças, extração, ou algumas usinárias simultâneas. Esse recurso é muito interessante. Então, todo o tempo de aceleração eu ganho com isso. Então, eu reduzo, nesse tipo de processo no qual eu posso aplicar, significativamente o tempo de ciclo. Por quê? Toda aceleração que eu tenho, com o qual eu estou executando, eu tenho esse ganho. Então, eu não faço os eixos pararem. E sim, eu faço uma programação antecipada, que quando ele chegar nessa posição, ele vai executar esses códigos M. E quando ele chegar nessa posição, ele vai executar esses códigos M de forma simultânea, no qual o eixo não para no movimento do target inicial para o target final. Para isso, o que eu consigo fazer simultaneamente, nesses pontos que eu dei exemplo? Posso colocar códigos M, códigos S, códigos T, e posso colocar segundos miscelâneos, que a gente chama de código B, tá? Que normalmente é usado para automação, normalmente nos projetos de máquina-ferramenta. Voltando só, essa função é possível na linha M800 e na linha M80A. Também, para centros de usinagem, então a gente estava focando na parte de torno, vamos focar na parte de centros de usinagem, eu tenho um recurso chamado Machine Condition Selection. O que ele é? Eu tenho uma possibilidade de criar decks de parâmetros, no qual eu posso, por exemplo, privilegiar os desbastes, semi-acalmamentos, precisão, acalmamento superficial adequado, de uma forma que eu consigo criar com essa funcionalidade. Então, eu tenho 3 aplicações versus 3 decks de parâmetros para cada aplicação, que eu consigo criar até 9 decks de parâmetros que eu posso chavear, utilizar ele na programação de usinagem. Então, via código G120.1, P, que é a aplicação que está aqui, e o Q, que é a condição, que são as condições que eu criei aqui, eu posso ficar chaveando
no mesmo programa de usinagem, até 9 decks de parâmetros. Qual é o ganho disso? Vou dar um exemplo. Imagine que eu tenho um processo no qual eu quero desbastar rápido uma peça. Então, se eu tiver erro de precisão, não importa muito, porque eu quero privilegiar taxas altas de avanço. E depois, por exemplo, eu quero privilegiar que seja preciso com acabamento superficial. Então, em vez de ter uma máquina otimizada para ser precisa, do início até o fim da usinagem, com isso, ele vai ser preciso? Vai, mas ele vai ser muito lerda. Por quê? Porque eu estou privilegiando somente a precisão. Mas se eu puder criar decks, que é possível com esse recurso, e eu puder chavear várias situações, de até 9 situações, eu consigo privilegiar altos ganhos de velocidade nos desbastes e também uma precisão. Então, eu consigo criar essas metodologias, esse processo no qual eu privilegio em cada parte do processo, naquela usinagem, o qual é o ponto forte para mim. Então, o que eu crio com isso? Além de ser preciso tudo, mas eu consigo possibilitar redução significativa no tempo de usinagem com esse recurso. E todos esses recursos são standard da Mitsubishi, já fazem parte do CNC. Também eu tenho, para as usinagens, uma função muito interessante, que eu acho que é bem significativo. Só um minutinho, senhores. Que é o Variable Acceleration, Pre-Interpolation, Acceleration. É um nome bem confuso e bem diferente, mas por que eu quis deixar ele em inglês? Porque a tradução dele em português não significa muita coisa. E, às vezes, nos catálogos de fabricantes, eles são sempre escritos em inglês, esse tipo de funcionalidade. Mas, especificando, esmiuçando de uma forma muito mais simples, o que eles fazem? Eu tenho, normalmente, sem usinagem, eu posso ter... Só um minutinho. Eu posso ter eixos lineares, então tem x, y, z, por exemplo, né? X, y, z. Eu posso ter eixos rotativos, por exemplo, um quarto eixo. Quando eu tenho uma interpolação entre o quarto eixo, que é um eixo angular, para com o eixo linear, em função que, construtivamente, normalmente o quarto eixo, um eixo angular, ele tem uma inércia, um momento de inércia muito maior. Por exemplo, tem uma peça para cá, no qual eu movo toda essa massa e tenho o sistema de forma periférica. Por quê? O meu momento de carga é muito maior do que um eixo linear que tem todas as guias. Então, quando eu tenho um eixo linear, eu tenho normalmente rampas de acelerações menores, vamos falar assim, normalmente. E para com os eixos angulares, porque tem um momento de inércia muito maior, eu tenho normalmente rampas menores. Então, quando eu estou interpolando eixos lineares somente, eu tenho ganhos de aceleração, normalmente comparado a um eixo angular. Numa metodologia normal, quando eu estou interpolando o eixo angular com o eixo linear, ele sempre prioriza o qual eixo é mais devagar, vamos falar assim, o quanto ele é mais complicado de movimentar. Então, sempre no Mitsubishi, ou se eu estou fazendo interpolação de angular com linear, o avanço, por exemplo, não é milímetros por minuto, é graus por minuto. Por quê? Sempre o eixo angular é o que vai ser o meu master, que vai puxar o eixo na interpolação, vamos falar assim. Então, quem é o master na interpolação é o angular, e ele está condicionado linear em função do angular, na interpolação. Então, fazendo isso e sendo isso, a aceleração vai ser em função do eixo angular, correto? Nessa nova linha Mitsubishi M8, eu consigo fazer com que eu tenha altos ganhos em função da quantidade de impulsos do encoder. Comparando, por exemplo, o eixo linear, eu já consigo ganhos significativos em função de eu ter mais pulsos e conseguir discretizar melhor a minha rampa de aceleração. Então, eu tenho já ganhos significativos na aceleração, em função de todo o sistema, vamos falar assim, né? Por isso que chama de pré-acceleration, né? Porque eu consigo calcular de forma prévia, fazer o modelo e poder fechar essa malha e poder minimizar esse tempo. E com eixos angulares também eu consigo minimizar, porque eu consigo atenuar os erros, tanto do eixo angular quanto linear, e eu consigo otimizar esse processo. Então, mesmo interpolando eixos lineares com angulares, eu consigo minimizar. Por quê? Porque ele tende a fazer um mix, vamos falar assim, entre o acompanhamento, ou aceleração do eixo angular para com o linear. Mas,
para com o eixo rotacional, ele se mantém da mesma forma. Por quê? Porque eu não consigo ganhos em função da inércia, o momento de inércia é muito alto em função do eixo angular. Tá? Então, o que eu consigo fazer com isso? Eu consigo fazer sistemas de movimentos mais otimizados, as amplas acelerações e aceleração. Então, quando eu consigo otimizar de uma forma melhor no processo, em função do modelo matemático, esse tipo de situação, eu priorizo o quê? Minimizar os tempos de aceleração e aceleração. Por isso que essa funcionalidade, Variable Acceleration, e por que Variable? Porque é variável. A minha rampa não fica somente no que eu parametrizei nos eixos, e sim, em função do processo, o quanto ele consegue otimizar, eu consigo deixar de forma variável e otimizar o processo. Lembrando que essa funcionalidade ele é possível na arquitetura da linha M8. Tá? Lembra que a M8 é uma arquitetura. Seamless Corner Control. Então, em função de eu ter mais pulsos do meu sistema e poder controlar melhor, que eu expliquei no começo da topologia, se eu pegar um vibrômetro, que é um acelerômetro, na verdade, né? Se eu pegar a linha M7, eu consigo pegar várias atenuações. Então, eu tenho um vibrômetro aqui, vamos falar assim, mecânico, físico, é a mesma máquina e a mesma comparação, só muda a topologia de máquina. Que é a topologia? Os motores, os drives e o CNC da linha M8 versus motores, os drives e o CNC da linha M7. Então, mecanicamente, eu consigo verificar que existe vibrações no eixo, vamos falar assim, e se eu pegar os pulsos do encoder, eu tenho no meu grid encoder, é o encoder do servo, eu tenho algumas informações relevantes aqui, no qual eu não consegui minimizar esses fenômenos, vamos falar assim. Com mais pontos de aquisição de dados e um sistema com um processador único e dedicado e com um sistema mais rápido, com a fibra comunicando mais rápido com o CNC, eu consigo fechar melhor a minha malha, eu consigo, o pessoal fala que diminuir a vibração. Todo o sistema servomecânico eu não tenho como diminuir a vibração, faz parte do sistema cinemático, mas eu consigo atenuar. De que forma? Como eu conheço em função da inércia da vibração no qual eu tenho ponto do eixo, eu consigo atenuar tudo isso em função de uma malha mais rápida. Então, os pulsos, a quantidade de pulsos e todo o servo-sistema e o processador único dedicado, eu consigo atenuar e melhorar. Então, até a quantidade de pulsos do encoder eu consigo melhorar essas atenuações, porque eu consigo fazer com que o sistema seja mais otimizado. E na parte do que eu tenho aqui, do vibrômetro, vamos falar assim, que é a interferometria desse acelerômetro que ele colocou aqui, eu consigo verificar que ficou menos vibração nos movimentos. Então, o que eu ganho com isso? Eu ganho, além do tempo ser mais otimizado, eu consigo otimizar o tempo, que é o caso de altas taxas de velocidade de aceleração, consigo melhorar com isso, então eu consigo, minimizando a vibração da peça, da máquina, eu consigo também ter uma melhor acabamento superficial, tá? Que não faz parte do conciso, mas eu consigo aumentar. Eu também tenho a funcionalidade que chama Tolerance Control. Então, dentro do processo de usinagem, essa funcionalidade que eu expliquei para vocês também serve para tornos, tá? Ele não é somente, ele é muito fomentado no centro de usinagem, mas, por exemplo, para a parte de fresamento eu posso utilizar para tornos também. O Tolerance Control é uma função também que eu consigo, na parte tangente que eu estou fazendo o movimento dos eixos, por exemplo, que está fazendo aqui, ó, eu consigo, priorizar com que toda essa interpolação seja precisa e hora que ele seja rápida na programação, utilizando o conceito do G61.1K. Então, eu consigo chavear hora que eu quero ser preciso ou não. Por exemplo, eu consigo uma tolerância de 10 microns, eu consigo um avanço de 350 milímetros por minuto, 350 milímetros por minuto. Se eu aumentar minha tolerância durante a usinagem, eu consigo maiores avanços. Então, eu consigo priorizar tempo de usinagem versus precisão. De que forma? Quando eu estou desbastando, eu aumento a tolerância e consigo fazer com que ele seja mais rápido. Então, eu aumento minha taxa de avanço, tá? A mesma consideração, só fazendo uma análise, eu também consigo usando o G120.1, que é o Machine Condition Selection que eu comentei com vocês, tá? Então, essa função é possível eu abrir e fechar esse lag, vamos falar assim, de tolerância no meio do processo de usinagem e priorizar ou avanço, sendo mais rápido, ou priorizar precisão. Também, essa função, ela é possível também para tornos, tá? Pode ser utilizada em tornos também. Para ter dispositivos mais rápidos e dedicados, eu não deixaria de também explicar a parte de controles externos. Por quê?
É possível no Mitsubishi, na linha M8, ter mais interfaces de automação. Então, eu tenho mais cartões de automação. Então, eu quero fazer alguma coisa de visão computacional, robô, manipulação. É possível eu poder, hoje, na linha M8, prover muitos protocolos de comunicação, como é o caso do CC-Link, Profibus, que ele é field, ele é cabo, né? Ou tipo Ethernet, que é a topologia Ethernet, então tem topologia cabo, que é field, né? Cabo trançado, ou tem Ethernet, que é um cabo de rede, de automação, obviamente, no qual é possível colocar os protocolos CC-Link, EF-Field, Ethernet IP, Profinet e FLNet. Então, nessa linha nova eu consigo esses protocolos de comunicação. Basta só inserir um cartão para com que eu consiga fazer essa interferência com todo o sistema de comunicação. Também, eu tenho um protocolo chamado SLMP, Seamless Mesh Protocol, que é um protocolo desenvolvido para, de uma forma, foi desenvolvido pela IBM no passado e é usado muito hoje, porque é um protocolo muito, além de muitas instâncias, vamos falar assim, tanto da manufatura quanto da parte de softwares mais gerenciais, vamos falar assim, possuírem esse protocolo. A topologia física nele é Ethernet, então é uma topologia muito simples. E tem muitos parceiros e fornecedores utilizando essa tecnologia, que é, por exemplo, eu tenho sensores de vibração, leitores de código em barra, câmeras, e até o Eco Monitor da Mitsubishi, que é um hardware que lê a parte de monitoramento de energia da máquina. Então, todo mundo interconectado ao protocolo SLMP. Também tem empresas grandes, por exemplo, a Microsoft, Hitachi, IBM, que eles trabalham, interagem com esse protocolo, com essa instância. Quais os ganhos? Que eu tenho um protocolo que eu consigo fazer desde o nível de chão até o nível mais alto, e tem aproximadamente 400 parceiros que utilizam esse protocolo, gerando tecnologias para isso. E para com a Mitsubishi, esse protocolo SLMP para o M8 é standard, tá? Então, a única coisa que eu tenho que fazer é derivar a porta de rede com um roteador industrial para poder derivar mais portas. Também, falando de dispositivos externos, eu tenho uma funcionalidade chamada Direct Robot Control. Eu fiz um webinar falando sobre a pandemia que eu utilizei muito o recurso do robô. Até depois vocês podem observar. Mas, comentando, na linha M8 é possível, com os robôs Mitsubishi e Kuka, fazer com que o robô seja interagido, comandado, programado e otimizado no CNC. Isso é um ganho muito grande. Então, eu consigo fazer com que eu veja o status dele na interface gráfica do CNC. Eu consigo fazer toda a programação via código G. Então, em vez de ser G0, por exemplo, é G1000. Então, eu consigo programar todo o robô, não usando o pena do robô, mas sim na própria interface da Mitsubishi. Toda a parte manual de movimentação também utiliza a interface Mitsubishi. Então, o pena do robô fica inoperante para poder prover isso. Quais são os ganhos? Eu consigo fazer com que o robô... Eu aprendo pontos no robô, faço o teach dos pontos, eu consigo programar como se fosse um programa de usinagem. O programa de usinagem fica residente no CNC e eu consigo fazer comunicação entre o programa de usinagem para com o robô. Então, você tem um ganho muito grande. E para o processo, eu tenho diminuição de tempo. E também é um ganho muito grande quando eu tenho máquinas de mais canais. Eu posso interagir com os canais, eu posso sincronizar canais. Canais são programas que eu tenho 2 programas de CNC rodando no mesmo CNC. O que eu faço? O robô vira um canal, então é como se fosse uma máquina rodando paralelamente. Então eu consigo fazer um programa totalmente simples, distanciado. Eu consigo usar o PLC do CNC para robô, tem um ganho muito grande para simplicidade da complexidade, vamos falar assim. E eu consigo sincronizar como se fosse um programa de usinagem, como se fosse 2 desbases, por exemplo, sincronizados. Então eu consigo simplificar a programação e deixar um ambiente muito mais rápido de otimizar peça por peça no CNC. Senhores, eu queria agradecer essa oportunidade. Muito obrigado. E eu vou abrir agora para avaliação. Depois a Camila vai soltar uma enquete, tá? Mas eu queria primeiro as perguntas. Se a gente pode fazer algumas perguntas. Se tá... Vamos ver a primeira pergunta. Vou começar com o Eduardo Kenji Agena. Muito obrigado pela participação primeiro, tá? A Mitsubishi Elétrica está envolvida nos testes de desenvolvimento da utilização de fluidos de nitrogênio líquido com líquido refrigerante em processo de usinagem, em materiais metálicos ou não. Eu sei que nós temos uma divisão de parte de ferramentas, vamos falar assim, que não faz parte do meu escopo, que eles pesquisam sim, mas eu não saberia responder para você.
posso, a priori, verificar com outras divisões da nossa Mitsubishi, que a nossa é Electric, né? Mas eu posso verificar a Mitsubishi Tools, de alguma forma assim, e verificar se tem isso daí. Mas o nosso foco, pelo menos a minha divisão, que eu sou engenheiro responsável, é para o produto CNC. Então, eu não saberia responder para você. O Pedro Sanches da Silva está perguntando, poderia explicar melhor a função G117? Claro. Deixa eu só voltar na apresentação lá, então, desse ponto. No qual, cadê aqui? Só um minuto, Pedro. Mais uma vez, obrigado pela participação, Pedro Sanches. Só um instantinho que estou aqui. Então, aqui, eu consigo fazer com que esses movimentos, essa execução de programas desse código G117, aqui tem um exemplo, então. Antes de fazer o movimento, por exemplo, da posição A para a posição B, que eu comentei, eu falo com a minha meta de movimentação, que é o G200 aqui, por exemplo, X e Z aqui. Com essa meta que está aqui, que eu rabisquei aqui, eu sei que o meu eixo vai da posição A para a posição B. Durante o percurso do eixo no qual ele está movimentando, eu vou definir, que nem eu expliquei, que eu quero que, quando ele chegar nesse ponto, execute esses códigos M aqui. Então, o G117, eu vou explicar, quando ele chegar nesse ponto aqui, que eu estou mencionando aqui, eu quero que ele execute esses códigos M aqui. Tranquilo? Quando ele chegar na posição 2, por exemplo, no percurso da posição A para a posição B, eu quero que ele execute outros códigos M. Então, isso aqui eu tenho ganhos muito significativos na parte de processo, Pedro, na parte de automação dos processos, principalmente quando eu estou usando alguns elementos de manipulação. Tá? Creio eu que eu respondi. Mais alguma dúvida também eu estou disponível, tá? E tem o João Souza. Obrigado, tá? Perguntando sobre o protocolo SNMP. Deixa eu voltar lá. Então, esse é um protocolo, até eu voltar lá, que foi muito utilizado para a parte de TI no passado, tá? E hoje tem muitas empresas, porque é um protocolo muito simples e leve, vamos falar assim, e dá para interagir com muitos ecossistemas, né, da manufatura, desde o show de fábrica até a gestão maior. Então, tem muitos hardwares, por exemplo, câmeras, que está aqui, leitores de código básico, como exemplo aqui, essas são as empresas, tá, no quais tem essas tecnologias. Os sensores de vibração, tá, a Mitsubishi também na parte de automação, com o Eco Monitor, tem muitas empresas como a Cisco, a Balof, tá, a Datalogic, que criaram produtos para poder colocar nessa interconectividade. Então, eu preciso de hardware específico para poder fazer essa aglomeração de informações, entendeu? E o legal é que eu consigo fazer essa interconexão desde baixo até em cima. Por exemplo, com software proprietários da IBM, NEC, Fuji, com hubs. Então, ele é um protocolo que eu tenho várias interconectividades. E na Mitsubishi esse protocolo é standard para poder aplicar. Mais alguém tem alguma dúvida? Você vai conseguir suprir? Então, senhores, muito obrigado pela sua oportunidade. O próximo webinar nosso vai ser dia... Cadê aqui? Vai ser dia 23/11 de 2021, às 9h30, que são os novos recursos, uma nova série que está de CNC que nós estamos desenvolvendo. Então, é uma novidade, é uma coisa muito interessante. Espero vocês fielmente para poder prover esses novos recursos, essa nova linha, que é uma atualização de hardware. Então, agradeço a todos, um excelente dia e bom estar com vocês. Muito obrigado.